Os farmacêuticos do Amazonas participaram de uma audiência para discutir a inserção da categoria em todas as áreas de assistência. A audiência teve como tema a inserção do profissional farmacêutico nas equipes de atendimento aos pacientes do estado do Amazonas, uma forma de exigir a presença desses profissionais nos postos de atenção básica, farmácias e nos hospitais. Com isso, você poderia pensar no primeiro momento, mas isso não vai ter mais custo para o sistema, não, nós teremos economia, porque você vai usar o medicamento de forma correta e com isso diminuir a quantidade de uso de medicamento. E também nas farmácias e no sistema privado que pudéssemos otimizar e utilizar e manipular esse medicamento de forma correta. O momento proporcionou debate sobre o assunto e buscou fortalecer os direitos da classe, mas o intuito vai além, pois atrelado à reivindicação está a busca por melhorias nos serviços e benefícios à saúde. Consequentemente, queremos que o povo procure o farmacêutico, que todos os cidadãos procurem o farmacêutico para se informar melhor, para melhor uso fazer do medicamento e para que a sua saúde seja controlada por um profissional com conhecimento sobre o medicamento. Ednilza Guedes, coordenadora e conselheira federal dos farmacêuticos, falou como a classe pode contribuir com a saúde no estado. Dando mais espaço tanto para o farmacêutico na assistência farmacêutica por completo em farmácias e também no que tange respeito a análises clínicas, abrindo espaço também para o nosso interior, que são 62 municípios e necessitam de farmacêuticos. Educação financeira, saiba o momento certo de ensinar seu filho a poupar dinheiro. Olá, hoje nós recebemos um e-mail de um telespectador nosso perguntando qual era o momento que ele deveria passar a ensinar os filhos dele sobre educação financeira. Então, caro amigo, eu digo que qualquer momento já é a hora. No momento que a sua criança começa a ver propagandas que induzem o consumo, esse é o momento de você começar a colocar noções de valor de dinheiro na cabecinha do seu filho. E como você vai fazer isso? Há vários métodos, mas eu ainda utilizo aquele método antigo do famoso cofrinho de moedas. Por que cofrinho de moedas? Muitas vezes, seu filho quer comprar um brinquedo. Você diz, olha, esse brinquedo custa R$100, por exemplo. O papai trabalha o mês todo para, no final do mês, receber um salário e desse salário tirar a compra que você quer hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai ter um bom comportamento e todo dia as moedinhas que sobrarem aqui em casa, você vai colocar no cofrinho. Colocando no cofrinho, ele vai perceber a importância da poupança. Você já está inserindo que é importante poupar para que no futuro você atinja determinado objetivo. Feito isso, quando o cofrinho estiver cheio, você vai com seu filho e junto com ele vai contar o dinheiro. Você vai contar o dinheiro para ele ter a sensação de que valeu a pena poupar. E além disso, fez a compra do dinheiro, logicamente você pode até completar sem ele perceber, mas você vai fazer a compra do bem que ele queria. Isso vai fixar na cabeça da criança a importância da poupança. Ele vai crescer já com a noção de que se ele poupar, se ele conseguir poupar dinheiro, ele vai conseguir atingir os seus objetivos. Faça esse teste, vai valer a pena. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro traremos mais um assunto da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Conheça agora uma escola que ensina com criatividade e utiliza a curiosidade do aluno para mostrar que os contos, encantos e magias de um livro podem muito bem se tornar realidade. E também diz que o sonho infantil está mais próximo do que se imagina. Veja como isso é possível na reportagem de Paulo Paixão e Edren Reis. No Dia do Livro, na Semana da Biblioteca, alunos e professores se confraternizam durante 3 dias numa jornada cheia de cores, letras e curiosidades. Uma verdadeira maratona educacional, onde aprender por aqui é sinônimo de diversão.
O supervisor educativo Eider Afonso explica por que usar essa ferramenta. O que nós estamos descobrindo? Que mesmo os estudantes, nesse tempo de hoje, com tanta tecnologia, ainda valoriza o encontro, ainda valoriza a possibilidade de contar história para o outro, e isso com humor, né? Às vezes com drama, às vezes porque os gêneros literários eles gostam de coisas totalmente diferentes. No auditório, os alunos contam histórias. Na feira do livro, tomam gosto pela leitura, um hábito pouco utilizado no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto ProLivro, os brasileiros leem 4 livros por ano, contando os livros lidos na escola. Se tirarmos essa obrigação, a média cai para 1,3 livros a cada ano. A bibliotecária Ana Rocha afirma que o desinteresse pela leitura começa dentro de casa. A família vai despertando o interesse da criança pelos livros, pelo conto, pela literatura. E esse trabalho ele vai ter continuidade na escola. O grande desafio da 5ª Mostra La Salista de Literatura e Artes não é apenas fazer com que o aluno tome gosto pela leitura. A nova metodologia pretende também quebrar o gelo das redes sociais, fazendo com que o livro tome forma, os personagens ganhem vida. E isso a gente percebe a poucos metros daqui, no ginásio da escola. Dos clássicos de Machado de Assis ao contemporâneo das revistas em quadrinhos. Tudo pode ser visto, ouvido e ensinado no projeto Instalação, que traz os personagens das histórias e memórias da literatura para a vida real. Uma viagem no tempo que mostra a criatividade dos alunos do 9º ano, afirma a professora de língua portuguesa, Cristiane Balieiro. Isso incentiva muito a leitura, a trabalhar em equipe, a questão da oralidade, não é? E também a questão do improviso. A aluna Manuela Catalina Beltrão se vestiu de Dom Casmurro, personagem de Machado de Assis, e mostrou que para ensinar não precisa de muita coisa, apenas de boa vontade. Quando a gente trabalha um livro e a gente monta toda uma estrutura, monta tudo como se fosse um filme, mas a gente explica a história, a gente mostra os personagens, aí eles ficam totalmente curiosos e interessados em saber como é. E depois eles vão querer ler o livro para saber, nossa, se é assim, imagina eu lendo o livro, imaginando realmente do meu jeito. A colega Luísa Manzi foi mais longe, voltou séculos no tempo e deixou que a curiosidade dos outros alunos fizessem o restante. Ela se vestiu de Lucy, a dama conquistada por Conde Drácula, no clássico literário de Bram Stoker. Eu falo que o Drácula me mordeu e que eu morri, só que eu voltei para contar a história. Numa semana em que os contos, encantos e as magias coloridas de um livro foram destaques, a aluna Bruna Menezes fez sua homenagem àquele profissional que está diretamente ligado a tudo isso, o bibliotecário. Eu pesquisei bastante e é sim uma profissão muito importante, apesar de muitas pessoas acharem que não. A bibliotecária tem que ser uma pessoa muito culta, muito sábia, ter uma compostura muito boa, tem que saber muito sobre livros do mundo todo, é muito importante. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Otimismo para a nova prorrogação da Zona Franca de Manaus. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, se comprometeu em buscar a inclusão da proposta de emenda constitucional PEC 506B/2010, que prorroga a vigência da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, de 2023 para 2073, na pauta de votação do plenário da Câmara de hoje. O compromisso foi firmado em reunião com a presença do governador Omar Aziz, do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e políticos da bancada do Amazonas, na tarde de ontem, dia 29, em Brasília, Distrito Federal. O senador Eduardo Braga disse que o Amazonas tem o apoio das bancadas do PT, do PMDB e do bloco do governo na Câmara para aprovação da PEC. Ele também disse não crer na apresentação de emendas por parlamentares de outros estados durante a discussão da proposta no plenário da Câmara. Em instantes, a Amazônia é tema de debate no primeiro encontro regional de representantes da Igreja Católica, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É logo mais, nós voltamos já já.